Oi pessoal, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que os estrangeiros conhecem ou sabem sobre o Brasil, curiosidades. A gente tem falado do que o brasileiro pode esperar aqui no Canadá, mas vamos falar um pouquinho do outro lado, como eles imaginam que o Brasil é. Bom, como vocês sabem, eu morei, antes de morar no Canadá, eu morei 7 anos na Alemanha também. E é óbvio que isso de modo geral, tá? Eu vou contar a partir das minhas experiências. De modo geral, os estrangeiros já ouviram falar do Brasil. Não importa se bem ou mal, não importa qual a fonte, vamos chamar assim, mas sempre quando você fala Brasil, a reação é: ah, Brasil. Lógico, em cada um na sua língua, mas e as reações daí, a partir daí, são totalmente diferentes. Óbvio que eu já tive gente que eu falei que era do Brasil e a reação foi de: Brasil? Como? Não sei do que está falando. Poucos estrangeiros, mas alguns já reagiram dessa forma. Então, aí o que eu achava mais estranho é que eu percebia que, apesar das pessoas, como eu falei, terem já ouvido falar do Brasil, eles não fazem muita noção assim do que falar, porque obviamente todo mundo vai pelo caminho do estereotipo. Então tá. Então o meu nome é um nome e sobrenome são austríacos, né? E óbvio que a maioria das pessoas olha e fala: é um nome alemão, tá? Bom, assim, é um nome germânico. Eu não tenho a pele escura, não tenho olhos escuros, então isso faz com que a surpresa seja ainda maior quando eu falo que eu sou brasileiro, porque o estereotipo deles é que eles esperam que todo mundo seja de pele escura e olhos escuros e etc. Então que sigam um estereotipo padrão que, sei lá, vem de onde é isso aí. Né? E então reações, por exemplo, como: ah, você é do Brasil? Então você mora na Amazônia? Daí eles falam: não, mas eu explico, né? Eu aproveito para explicar, né? Olha, o Brasil é um país de dimensões continentais e tal, né? E a Amazônia, embora faça tem uma grande parte dentro do Brasil, não faz parte do Brasil inteiro, né? Então eu explico: olha, o norte do Brasil, a gente pode falar que é a Amazônia, assim, região norte, e eu moro no sul, então não tem nada a ver, né? Ah, Brasil! É verdade que vocês têm macacos andando na rua? Tipo, são, são umas coisas que eu não sei de onde que eles veem isso, porque, sei lá, é difícil de tentar entender por quê. Eles falam: ah, de repente o cara viu um filme sobre a Amazônia, viu um macaco andando, sei lá onde, mas assim, eu diria que é mais fácil você achar isso na Índia, sei lá, do que no Brasil, mas enfim. Ou então: ah, então você mora na praia. Tipo, a associação com praia e Brasil é imediata. Eles acham que todo o Brasil, em todo lugar no Brasil tem praia. Então, que por você ser brasileiro, você mora na praia. Aí você explica: não, eu moro eu morava, né, a tantos quilômetros da praia e tal. Né? Então, são reações assim: o Brasil, né, tipo, Peter, você veio morar aqui na Alemanha, veio morar aqui no Canadá. Nossa, pra você deve ser super estranho esse frio e tal, né? Ah, no começo, os primeiros meses na Alemanha que esfriava, lógico, era diferente. Eu nunca tinha visto tanta neve assim, né? Hoje no Canadá, eu digo que a Alemanha, coitadinha, ela é intermediária nesse nível. Mas, enfim,
para padrões de brasileiro, tem bastante neve sim na Alemanha. E óbvio que é diferente e tal, mas assim, como eu morava em Curitiba, e todo mundo sabe que Curitiba, se eu não me engano, é a capital mais fria do Brasil no inverno, né? Então, a gente conhecia o frio, né? Por quê? Porque para eles, a ideia de Brasil é que seja um calor eterno. E em todo lugar, assim como é praia em todo lugar, é calor em todo lugar. E eu falava, não, não é bem assim. É, no sul do Brasil, neva em certas ocasiões. Então é aquele olhar de espanto assim, como neva, né? Ou então, ah, você é brasileiro, então você dança samba, né? Aí, não. Como eu já falei em outros vídeos, eu adoro ouvir música, eu me mexo e tal, mas eu não sei dançar, e muito menos samba, então, né? Então, são coisas assim que a gente costuma ouvir quando as pessoas conhecem a gente pela primeira vez, né? E é óbvio que é uma surpresa, né? Porque se você está na Alemanha e você fala que você é, sei lá, francês, que você é espanhol e tal, para eles é uma coisa muito próxima, né? Então eles sabem, ah, que legal, até já fui lá e tal. Se você fala aqui no Canadá que você é americano, que é mexicano e tal, vá lá, eles têm noção, assim, uma melhor noção. Mas se você fala que é do Brasil, é muito longe para eles, assim, não é um estrangeiro que eles estão acostumados a receber se você for ver aqui, por exemplo, em Quebec, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Mas nas comunidades. Na Quebec, eu estou falando cidade de Quebec. Se eu não me engano, a maior comunidade latina são os colombianos. E a Colômbia fica de viagem, se eu não me engano, umas 5, 6 horas daqui no Canadá. Ou seja, também não é o fim do mundo. Então, como tem muito colombiano e é mais próximo, eles têm mais ideia. Agora, o Brasil fica muito longe, a comunidade não é grande na cidade de Quebec, então, assim, para eles é meio exótico ainda. E assim, não imaginem que um canadense, um alemão, sei lá quem for, americano, francês, italiano, que ele vá abrir a internet e vai procurar notícias sobre o Brasil. Ninguém faz isso. Vai falar, ah, eu conheço um cara. Ah, tudo bem, de repente o cara tem raízes no Brasil, é casado com um brasileiro, brasileira, já viajou pro Brasil, tem mais uma ideia, tem amigos no trabalho, amigos, sei lá. Para você fazer isso, você tem que ter algum tipo de relação. Você não vai simplesmente sentar na frente do teu computador e falar, ah, hoje eu sou canadense, vamos ver como está a situação no Brasil. Ninguém faz isso. Entende? Tipo, sem nenhuma razão específica. O cara vai viajar pro Brasil? Beleza. Ah, eu vou ver como é que é. Tudo bem. Mas se o canadense normal, mediano, vamos chamar assim, para que ele vai perder tempo com notícias do Brasil? Então, não tem interesse, não gera interesse e o Brasil não, infelizmente, não mostra todo o seu potencial em propagandas, em notícias, etc. É muito de vez em quando que aparece uma notícia nos jornais, aí eu digo jornais escritos, né, falando sobre o Brasil. Normalmente você vai ver casos onde aparece o Brasil. Se o Brasil ganha uma Copa do Mundo, se o Brasil tem uma eleição de presidente, se tem um caso muito grande de corrupção, que tipo. Que mais? Se acontece algum desastre, como uma vez na Alemanha apareceu num jornal local lá, jornal escrito, que um prédio, se não me engano, em Guaratuba, litoral paranaense, tinha caído, desmoronado e tal. Então é uma tragédia, então eles tratam isso com, né, tipo, ah, vamos pôr na notícia lá tal. Encher linguiça. Mas fora isso, você não vê notícias do dia a dia do Brasil, assim, nos jornais. Nossa, olha, o pessoal tá fazendo isso. Ninguém tem ideia disso, entende? Coisa que, por exemplo, países vizinhos já acontece mais.
Então, nos Estados Unidos, aqui tem bastante notícia do que os Estados Unidos está fazendo, acordos, não sei o que, tal. Na Alemanha tinha bastante coisa sobre a França, sobre a Itália, sobre a Holanda, sobre a Bélgica. E assim, é mais normal você ver isso. Então, assim, eu chego à conclusão, através das minhas experiências, sim, que você ser brasileiro gera muita curiosidade nos estrangeiros quando você está morando fora. Né? Aí eles querem, tipo, atualizar os dados sobre o Brasil, assim, de uma hora para outra, entende? Tipo, eu nunca ouvi falar, mas agora que você está do meu lado, eu tenho a oportunidade de aprender tudo sobre o Brasil. Então eles começam a chutar certas coisas, né? Como todo mundo já ouviu falar, a capital é Buenos Aires, a capital é o Rio de Janeiro. Qual é a capital? Ah, vocês falam português. Português. Vocês falam espanhol. Que língua vocês falam? Ah, você fala português? Ah, então você é de Portugal. Tipo, Portugal, tudo bem que a palavra vai associar mais rapidamente, mas assim, se você for ver por número de pessoas falantes de português, o Brasil dá de 10 em cima de Portugal por causa da população. Então a população de Portugal é muito menor que a população brasileira. Então se fala muito mais português, e vamos dizer assim, o português mais falado no mundo é do Brasil. Não tem como, entende? Mas junta as outras colônias portuguesas na África, na Ásia. Não chega, entende? Não chega perto. Agora, tem outros lados também. Então, quando eu morava na Alemanha, que aí eu jogava muito futebol na época ainda, eu lembro de eu ter ido num parque tentar jogar futebol com o pessoal, com os alemães. E eu pus um calção, pus uma camisa, sei lá, uma camiseta qualquer, levei minha chuteira e tal, e fiquei esperando, né? Eu contei, né, o número de pessoas que estavam jogando, então contei de um lado, né? 7. Aí contei do outro, 8, né? Eu falei, bom, tá jogando 7 contra 8, né? Aí deu uma hora que uma bola foi pra fora, então eu perguntei, posso jogar, né? E os alemães, eles são assim, muito abertos, né? E eles me responderam, não. Eu falei, mas por que vocês estão jogando 7 contra 8, né? Ah, não, mas um amigo nosso vai chegar logo. Tipo, na verdade não chegou, né? Mas os caras não me deixaram jogar porque eles não me conheciam, né? Tudo bem. Aí beleza. Aí teve outro dia que eu fui no mesmo lugar e a situação aconteceu. Agora não. Você vai perguntar, mas foi as mesmas pessoas? Não lembro. Não sei se eram as mesmas pessoas. Sei lá. Eu vou dizer que provavelmente não. Mas aconteceu a mesma situação. Tinha um time com número ímpar de pessoas e outro com número par, né? E aí. Não foi pensado nada, premeditado assim, mas eu fui com a camisa do Brasil para jogar bola. Que era uma camisa que eu tinha, eu pus a camisa da seleção brasileira para jogar bola, né? E cheguei na beira do campo e perguntei se podia jogar. Aí parou o jogo, os caras falaram, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ah, não, então vem pro nosso time. Daí outra, não, ele joga pra nós. Não, a gente dá o outro pra você e fica com ele. Então, tipo assim, quando se fala de futebol, isso foi bem antes do 7-1, tá? Isso foi antes também do Brasil ser pentacampeão na Coreia, Japão, lá. Isso deve ter sido em... Foi provavelmente depois da Copa de 94, acho. Quando o Brasil foi tetracampeão nos Estados Unidos. Mas enfim, ainda o futebol brasileiro era visto com outros olhos, assim. Né? Então eles me disputaram para ter dentro do campo, apesar da situação ter sido a mesma. E a diferença que era porque num jogo eu tava com a camisa do Brasil, no outro não. Aí lógico que eu entendia a mensagem também, né? Então quando eu ia jogar futebol, que eu não conhecia ninguém, que eu falava, vou lá no campo ver se tem alguém jogando bola, óbvio que eu levava a camisa do Brasil, né? E uma situação, essa foi sui generis, essa situação assim, cara, eu guardo assim porque foi muito estranho. Eu trabalhava num clube na Alemanha,
como também como treinador de musculação. E então eu atendia as pessoas que entravam na sala de musculação, etc, né? E um dia chegou um senhor lá, um senhor devia ter os seus 65, 66, já estava aposentado. Um senhor muito querido, né? Muito gentil e tal. E uma voz tranquila, assim, um olhar calmo e tal. E ele me deu bom dia, eu dei bom dia, né? Aí, óbvio, não adianta, isso é uma coisa que vocês têm que aprender, né? Tipo, o estrangeiro, o brasileiro no estrangeiro, ele sempre vai ser considerado estrangeiro, não importa o quão bem você fale. A não ser, por exemplo, que nem a minha filha, que ela está sendo educada já desde criança, ela já, as pessoas não percebem que ela tem sotaque brasileiro, vamos chamar assim. Ela fala o francês igual eles falam, então ela é considerada um deles. Mas eu e a Grazi, por exemplo, a gente tem sotaque, a gente fala. É impressionante, assim. Outra coisa, né? Aqui a gente fala bonjour. Tipo, o cara fala bonjour pra você, você fala bonjour. Normalmente a pessoa vai te perguntar: você é de onde? Tipo, o cara já só falou bom dia e já pergunta: você é de onde? Então eles são muito curiosos, assim, sabe? Enfim. E aí esse senhor falou a mesma coisa, né? Ele falou: ah, você não é alemão, né? Eu falei: não, eu sou brasileiro. E aí, como eu falei, né? A maioria das pessoas falam: ah, Brasil, né? E a reação dele foi diferente. Ele falou: ah, Brasil. Você é de São Paulo? E isso pra mim foi estranho, porque assim, normalmente as pessoas perguntam, eu sou da onde, né? Mas não sabem indicar uma cidade, uma coisa assim, né? E eu achei estranho que ele falou: ah, você é de São Paulo? E não perguntou Rio, por exemplo, sei lá. Eu falei: não sou. Eu nasci em São Paulo, mas não, morava em Curitiba, né? Ah, Curitiba. Eu falei: caramba, o cara conhece Curitiba, né? Eu falei: ué, o senhor conhece Curitiba? Ah, sim, eu fui várias vezes pra Curitiba. Daí ele falou: ah, eu trabalhava na. Eu sou aposentado pela Siemens, né? Aqui em Munique. Então eu trabalhava pela Siemens e eu fui várias vezes para Curitiba. Não só para Curitiba, mas fui várias vezes porque tinha a fábrica da Siemens lá também. Inclusive eu trabalhei lá também durante um período. E aí eu falei: que legal o senhor da Siemens, né? Aí eu falei: olha, eu conheço uma uma pessoa, né? Era uma amiga minha, não tenho mais contato, mas era uma amiga minha na época. E eu falei: o pai dela é, era diretor, se não me engano, diretor-geral da Siemens, etc e tal. E ele falou o nome dele, falou: ah, o senhor tal, né? Daí eu falei: o senhor conhece ele? Ele falou: claro, é um grande amigo meu. Eu falei: caramba, que mundo pequeno. Porque a cidade que eu morava na Alemanha, devia ter na época lá, sei lá, 25 mil habitantes, assim, é uma cidade pequenininha. E assim, naquele mesmo momento, naquele mesmo lugar, duas pessoas que tinham uma outra pessoa em comum se encontraram, assim. E eu achei isso muito legal porque é, foi realmente um acaso, assim, né? E ele falou: ah, não, infelizmente ele faleceu. Eu falei: não, realmente ele faleceu. E eu falei, né, eu conheci a filha dele, assim, assado. E ele falou: ele falou o nome, né, a fulana e tal, né? Daí eu falei: nossa, eu falei: é impressionante, né? Dele o mundo é muito pequeno mesmo. Então, assim, são tipo de reações, lógico, eu não espero que vá acontecer isso de repente em outro lugar, porque aquilo foi em 1 bilhão de vezes que talvez vá acontecer. Mas são os tipos de reações que a gente encontra mundo afora. Então, assim, de modo geral, os estrangeiros são muito curiosos com relação ao Brasil. Eles têm o estereotipo de samba, carnaval, praia, futebol, mulheres bonitas, música, que o brasileiro é um povo animado. E é isso. Essas são basicamente os estereotipos que o Brasil tem.
Então, assim, de verdade, eu não vejo o brasileiro sendo uma super ameaça para os estrangeiros, sabe? Não é, sei lá, como certos povos, infelizmente, têm a pecha de, de serem vistos como perigosos, ou muito grossos, muito estúpidos, mal educados, ou sei lá o que. O brasileiro, ele ainda é visto como um povo assim, tipo, pacato, tranquilo, feliz, alegre e tal. E por um lado isso é bom, por outro, assim, não mostra toda a realidade que existe no Brasil, né? Mas eu acho super interessante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É, se vocês têm comentários, assim, ou fatos que aconteceram com vocês, se já viajaram para fora e tiveram reações diferentes, né? Escreva nos comentários aí e a gente vai trocando ideia. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.